Glória a Deus. Jesus tinha convicção do seu chamado, Jesus tinha convicção daquilo que ele tinha pela frente. E é interessante aquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Eu gosto muito de pensar, quando eu assisto aquele filme, é um filme muito pesado, né? Quando você vê ali o que Jesus passou por nós. Mas eu gosto de assistir e pensar que Jesus, ele tinha um alvo. E por conta daquele alvo, ele não desistiu. Tem uma cena do filme que eu gosto muito e me faz pensar na minha vida e às vezes que eu deveria estar mais fiel ao Senhor, eu deveria estar com a minha vida ligada mais a Deus. Quando Jesus ele cai para um lado e a cruz cai para o outro, e ele de gatinhos, ele vai de encontro à cruz novamente, mostrando o seguinte: eu tenho um alvo, e eu vou até o fim nesse alvo. E era um alvo terrível, um peso pesado, aquela cruz. E aí Jesus, aqui nessa passagem que nós lemos agora há pouco, de Lucas 4, no Evangelho, Jesus ele era convicto, e ele venceu as tentações com a palavra. E é por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque é através da palavra que eu vou vencer as tentações, é através da palavra que eu vou vencer as astutas ciladas do inimigo. Você percebe que após Jesus vencer Satanás, ali naquela tentação, ali no deserto, diz o versículo 13: apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, o diabo ia de novo tentar Jesus. O diabo ele não fica tranquilo, ele não para. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está atento para te tragar, para te destruir. A função do diabo, o alvo dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar os teus sonhos, ele quer matar a tua vida, ele quer destruir você. Então, meu irmão, vença com a palavra. A primeira lição que eu vejo nesse texto: Jesus venceu com a palavra. Ele tinha convicção na palavra. Diante das adversidades, eu não tenho que pensar assim: eu acho, eu imagino, eu penso. Não, Jesus ele dizia: está escrito. Está escrito. E em momento algum Jesus falou: não, diabo, não é bem assim, não é por aí. Não, Jesus foi muito convicto. Está escrito. A palavra de Deus diz isso. E você tem que pautar a tua vida dessa maneira, por menos que você conheça a palavra. Eu era novo convertido e eu conhecia poucos versículos, eu só usava os versículos que eu conhecia, e Deus sempre me deu vitória em cima daqueles versículos. E aí eu comecei a pensar: eu preciso aprender mais versículos, porque outros desafios virão. E é isso que acontece: a palavra ela te dá condições de você vencer os desafios que vem pela frente. Aqui Jesus, ele venceu 3 tentações, e a primeira tentação eu posso chamar da carne, das nossas vontades. Lá em Romanos, você pode deixar aberto aí em Lucas, marcado em Lucas 4, mas em Romanos 12, falando sobre essa vitória que Jesus teve sobre a carne, sobre as vontades. Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O diabo ofereceu para Jesus a satisfação do eu. Olha, a satisfação. Você vai se satisfazer, você vai gostar disso. E Jesus ele rebate o diabo com a renúncia. Não, eu renuncio tudo isso. A vontade de Deus na minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu não quero isso. Aquilo que o
O Adam testemunhava, né? Não, eu tenho um alvo agora. Agora eu sigo a Cristo. Eu tenho uma convicção. Jesus mudou a minha história. Não é religião. Agora eu sou da Cristo é Resposta, ou eu sou da igreja A, igreja B. Não, eu sou de Jesus. A igreja é uma consequência. A gente se reúne, aqui a gente louva, aqui a gente ouve a palavra, aqui é o nosso QG, o quartel-general, onde nós crescemos na fé. Mas agora eu sou de Jesus. A segunda tentação que Jesus venceu foi a do mundo, da vaidade, né? No versículo de 5 a 8, lá de Lucas, o diabo, ele chega para Jesus e fala, elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Então mostrou tudo que tinha no mundo. Então a tentação do mundo, da vaidade, de que eu preciso, das riquezas, da fama, do sucesso, mostrou. E Jesus, ele diz o seguinte: eu não quero isso, como um repúdio, né? Como uma fuga. Lá em 1 João 2,15, eu vou ler rapidinho. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa paixão, né, pelo mundo. E o diabo, ele foi bem, né, para que Jesus, olha, tudo isso eu te dou, olha, todos os reinos, todas as riquezas, poder, ele não quis. E aí ele venceu a tentação, a do diabo, de fato, né, que aí ele quis falar, eu te dou poder, eu vou te dar autoridade, você vai ser o cara. E lá no versículo 9 de Lucas 4, ele diz assim: então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e assim por diante, dizendo o seguinte: você tem poder, se joga, pede aí que os anjos te socorram. Autoridade, você tem poder, você pode ser igual a Deus. E foi isso que o diabo fez. Ele se sentiu o cara, ele era um anjo, ele era um querubim ungido de Deus, e ele se sentiu igual a Deus. Ele quis mostrar: Jesus, você pode ser o cara. E Jesus não entrou na dele, ele foi resistente. Jesus, ele foi vigilante. E está aí, amado, a gente deve estar vigilante às astutas ciladas do diabo. Porque, como diz o texto, no momento oportuno ele vai tentar te tirar do caminho, te tirar da bênção, te tirar do lugar que ele quer te levar, que Deus quer te levar. O diabo, ele quer te dar uma rasteira. Mas Jesus, ele venceu com a palavra. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro 5, 8 e 9, diz assim, é isso mesmo? Isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em vosso derredor, ele brama como o leão, mas ele não é o leão, ele é mentiroso, ele brama como o leão, né? Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. E aí, o texto está falando, olha, você tem que estar sóbrio, vigilante. Sóbrio é o contrário de bêbado, de cambaleante. Sóbrio, ligado, vigia. Porque o diabo, ele quer te derrubar. E certamente o diabo não vai vir em vermelho, com chifre, com demônio. Ele vai
trazer uma tentação de uma forma mais agradável à tua vista, e assim ele vai tentar. Então, se você estiver atento, vigilante, ligado, você vai ter vitória. E interessante que depois disso, dessas três níveis de tentações da carne, do mundo, do diabo, diz o texto que apartou-se dele por um momento, até a próxima. Como se o diabo chegasse para Jesus: valeu, foi mal, até a próxima, né? Ele saiu ali, né, com o rabo entre as pernas, né? Não sei se o diabo tem rabo mesmo, mas ele saiu ali como um cachorrinho e com o rabo entre as pernas. Mas o fato é, até o momento oportuno, até uma outra situação, eu te pego lá na esquina. E é isso que o diabo quer, meu irmão. Ele é insistente, ele não se acanha, vamos dizer assim. Ele quer te pegar, mas ele se apartou. Em quinto lugar, né, primeiro foi as tentações da carne, segundo do mundo, terceiro do diabo, em quarto ele se aparta por um momento. Em quinto lugar, o diabo, ele sempre vai colocar dúvidas, e nas propostas ele vai colocar dúvida, e a maior dúvida que o diabo coloca na nossa vida é: se eu sou filho de Deus. Eu não sei se você já teve essa dúvida, talvez no início da fé: será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo? Será que eu sou, né? E ele tentou colocar dúvida até em Jesus. No versículo 3, né, de Lucas 4, disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus. Versículo 9, então levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus. Ele vai colocar dúvida, ele é mentiroso, e ele é astuto. Se é que tu és realmente o filho de Deus, faça isso. Pô, você não é crente? Vai lá, enfrenta, vai. E olha, amados, eu tenho 3 experiências que marcaram a minha fé, a minha vida, de as pessoas irem, obedecerem à voz do diabo e se darem mal. Um rapaz se converteu, e ele era viciadão em drogas, aqui em Santos, isso nos anos 80, e esse rapaz, ele teve uma vida transformada, a vida dele foi mudada de uma forma sobrenatural. E esse cara, um dia, ele achou que poderia voltar no ambiente lá do tráfico, no ambiente que ele conhecia, e aconselhado: ainda não é o tempo, você precisa se fortalecer. E ele foi lá e caiu, e aí se arrebentou, foi uma loucura. Eu sei que ele ainda, no final da vida, ele se arrependeu, mas ele acabou no hospital, totalmente com a vida terrível, né? Aí depois teve uma outra situação, um rapaz, ele estava muito mal, família destruída, e vício também de drogas, e o que aconteceu, ele pegou um táxi e foi até a igreja. Ele conheceu um obreiro, e foi até a igreja e falou: olha, eu não tenho nem dinheiro para pagar o táxi, paga o táxi para mim. Ele pagou o táxi, e ali esse rapaz, ele ouviu falar de Jesus, ele contou a vida para ele, e esse rapaz se converteu, a família dele se converteu, todos vieram para a igreja, e foi uma mudança radical. E um dia, esse rapaz deu um testemunho na igreja, e ele falou do que Deus tinha feito, e ele decidiu então ir lá na Boca para falar de Jesus por seus amigos. E conversando depois com ele, ele falou que ele ouviu uma voz que dizia: não, agora você tem condições, vai lá, olha, você não é filho de Deus? Vai lá, você não foi transformado? E ele foi, e indo ele caiu, ele não teve forças, ele caiu nas drogas. Esse rapaz, ele tinha o vírus da AIDS, mas estava totalmente estacionado, tranquilo, vivendo a vida tranquila. Mas após
essa queda, parece que a doença veio de uma forma terrível. E esse rapaz, ele morreu no hospital, assim, pele e osso. Ele teve um arrependimento também, eu creio que ele foi salvo, mas ele teve um final tão ruim. E aí o terceiro caso, camarada do tráfico, chefe do tráfico, se converte, vem para a igreja e começa a ter uma vida maravilhosa. Ele é levado para fazer um treinamento, que ele ia começar um trabalho com pessoas de rua, trabalhar com homens e mulheres de rua. E ele vai, e quando ele volta, ele voltou meio orgulhoso, meio soberbo. E eu conversava com ele, falei: meu, não é por aí, queridão, você adquiriu conhecimento para ser bênção, não para se achar. E ele ficou naquelas, e um dia ele decidiu, sem orientação, sem a direção, ele foi tentar falar do amor de Deus, e lá na boca caiu. E esse rapaz se afundou, e nós fomos reconhecer o corpo dele, que ele morreu. Eu e o pastor João fomos lá no Guilherme Álvaro, e eu conheci pelo pé, falei: aquele ali, estava o pezão dele duro, né? E ele, situações de que o diabo ele coloca, se tu és, e que não é momento de você agir, e você deve combater essas astutas ciladas com a palavra. E não, às vezes você vai de peito aberto, e não é de peito aberto, é na palavra. A palavra vai te dar direção, e ele sempre vai colocar dúvidas se você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus, faz isso. Se você realmente é filho de Deus, vai lá. Se você é o filho de Deus, enfrenta isso. Lá 1 de João, no capítulo 3, no versículo 7 até o 10, diz assim, 1 João 3,7: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então aqui a palavra dando direção: não vos deixe enganar por ninguém. E lembrando dessas três experiências que me chama a atenção desses três jovens, eles foram sozinhos enfrentar. E a palavra de Deus orienta a gente a ir de 2 em 2, né? Porque se um estiver fraco, o outro levanta. De 2 em 2. Jesus, quando ele mandou os discípulos evangelizar, ele mandou de 2 em 2, de dupla, nunca sozinho, porque se Jesus fez isso é porque ele sabia o que estava fazendo. E eu queria terminar com 2 segredos para que a gente vença as adversidades, as dificuldades, os desafios da nossa vida. E o principal segredo, e baseado no texto que lemos de Lucas, no capítulo 4, principal segredo, está no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Primeiro segredo, ser cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio das coisas de Deus. E como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, da palavra. A palavra, ela vai me dar direção. A palavra, ela vai me mostrar o caminho que eu devo andar. A palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Ser cheio do Espírito é buscar a Deus. Ser cheio do Espírito é entender o que Deus tem para a tua vida. É pautar a tua vida não no que eu acho, não no que eu penso, mas como Jesus, ele enfrentou as tentações com a palavra. Com a palavra. A fé vem pelo ouvir,
e ouvir da palavra de Deus. Então, primeiro, ser cheio do Espírito. E eu não estou falando ser cheio do Espírito é falar em línguas. Falar em línguas é uma manifestação do poder de Deus, Espírito. E ser cheio do Espírito não significa que se você não fala em línguas, você não é cheio do Espírito. Mas é buscar esse Deus, é estar em comunhão com Deus, é ser cheio do Espírito. E segundo lugar, segundo segredo para vencer, é ter a palavra no coração. Salmo 119 diz: a tua palavra, versículo 11, escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Em 1 João, no capítulo 2, a gente leu bastante textos de João, né? 1 João 2,14 diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o diabo. Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. E com a palavra você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem no meu coração, quando Jesus ele está pregando lá no monte, que é chamado Sermão do Monte, e no finalzinho ele já está terminando a sua mensagem, o seu sermão. Ele, lá em Mateus 7,24, eu já preguei muito sobre esse texto, porque eu acho fundamental. E o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, 6, 7, 8, é a base para a nossa fé cristã, meu irmão. Você quer aprender sobre fé cristã, sobre envolvimento com as coisas de Deus? Vá ler Mateus 5, capítulo 5, 6, 7 e 8. E aqui no 7,24, vem falando da palavra de Deus sobre aquele que ouve as minhas palavras. Jesus pregando, né? Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o homem prudente é aquele crente que ouve a palavra e pratica. É aquele crente que é cheio do Espírito. É aquele crente que tem a palavra no coração para não pecar contra Deus. E o homem prudente que ouve e pratica a palavra é aquele que tem base, que tem alicerce, que tem fundamento. E olha, amados, dá trabalho edificar uma casa, ou mesmo edificar a tua vida sobre a rocha. Dá trabalho, não é fácil, demora para construir. Afinal de contas, é uma base fundamentada na rocha. E a rocha, ela está profunda, ela não está na superfície. Você tem que cavocar, você tem que ir até o fundo. E o homem que ouve e pratica a palavra é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, que vai demorar, mas vai ter resultado nessa construção. É uma casa sólida, porque todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós passamos por lutas, por tempestades. O rio vai subir, o vento vai bater na casa, e quantas situações que nós não vivemos assim. É tristeza, você é traído, é um momento difícil na tua vida, é uma crise, a gente passa por isso. Mas diz o texto que o homem prudente que ouve e pratica as minhas palavras, ele constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um local sólido, e diante das lutas ela permanece firme, ela não cai, porque ela está firmada no terreno sólido. E aí Jesus vem falando do outro insensato, do homem insensato, que ouve também a palavra, mas não põe em prática. É aquele que ouve por aqui e sai por aqui. Ele ouve,
mas não pratica. Ele é até religioso, ele vai na igreja, mas não pratica. Ele questiona, ele fala, mas ele não põe em prática no dia a dia, ele não coloca em prática a palavra de Deus. E a base dele não é rocha, a base, ela é muito superficial, é areia, ela não vai até o profundo. É uma base que balança, que não tem profundidade, é o crente raso. E aí o que acontece? O fundamento dele, o alicerce, é fraco. E aí vão vir as lutas, vão vir as pressões, as dificuldades. Ele não vai ter muito trabalho de fundamentar a sua vida, porque é bem rasa. Mas diante das dificuldades, diante das provas, ele não vai aguentar, porque ele está fundamentado sobre a areia. Ele não está fundamentado profundamente em Jesus. É aquele crente que frequenta a igreja, que ouve a palavra, mas que não tem vida com Deus, que não tem amor no coração, que não tem misericórdia. É o crente que aponta o dedo para os outros, mas para ele mesmo, né? Ele não consegue fazer uma autoanálise. É o frequentador de igreja, mas que não tem a fé arraigada em Jesus. Ele é imprudente. E aqui Jesus então, ele deixa uma demonstração maravilhosa de que nós podemos vencer o diabo com a palavra de Deus. Você vai poder vencer as tentações com a palavra de Deus, as lutas com a palavra de Deus, as pressões, os apertos com a palavra de Deus, porque a palavra, ela nos dá alicerce e ela nos dá base para permanecermos firmes em Jesus. Já não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que me falaram, mas é o que a Bíblia diz. E diante das propostas indecentes do diabo, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Ele não falou eu acho, eu penso, eu acredito, não, está escrito, a palavra de Deus diz. E baseado na palavra de Deus, não tem erro, meu irmão, você vai ser mais do que vencedor, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra possa ter te trazido orientação, e que você possa tomar posse disso. Talvez você já é um crente evangélico, é do Senhor, mas sempre somos confrontados a buscarmos mais a esse Deus. Somos confrontados a acertarmos aquelas áreas da nossa vida que não estão legais, que precisamos de mais comunhão com Deus, precisamos estar mais envolvidos com o Senhor. E eu tenho certeza que assim como Deus falou ao meu coração, eu fico pensando toda vez que eu vou me preparar para pregar, me vem no coração como se eu estivesse olhando para um espelho e olhando a minha vida. Em primeiro lugar, como vai a minha vida com Deus? Para que eu possa falar para você, eu preciso que o Senhor fale comigo primeiro. Senhor, fala ao meu coração. E da mesma maneira eu estou confrontando você com a palavra. Pode crer que eu fui confrontado antes. E olha, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena basear a tua vida, não em religião, não em homens, mas na palavra. Palavra. Lógico que Deus levanta homens para te instruir, Deus levanta pessoas para te abençoar, mas é na palavra. Tem que ser a tua fé na palavra, a tua base. E que você possa ser prudente em ouvir e guardar no coração e praticar no teu dia a dia, em nome de Jesus. E foi dessa forma que o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus venceu as tentações com a palavra de Deus. Eu espero que Deus possa ter falado contigo, meu querido, e o meu desafio é que você possa ser uma pessoa prudente
um jovem, um homem, uma mulher prudente, que firma a sua vida na rocha, e o teu fundamento é a palavra, é profundo, e diante das dificuldades, adversidades, diante das pressões, você vai estar firme, porque você está firmado em Jesus, está firmado na palavra, está firmado na rocha. Amém? Feche teus olhos, querido. Eu gostaria de orar com você que deseja fazer dessa palavra a tua verdade. Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero firmar os meus passos na palavra. Talvez você já é firmado na palavra, mas eu quero renovar isso na minha vida. Vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Coloca a tua vida diante do Senhor nessa hora. Coloca os teus alvos, os teus sonhos. Lembrando que Deus, Ele te ama. Ele não te desampara. Ele não te decepciona. Ele tem o melhor para você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus falando: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o diabo. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por esse desafio que o Senhor nos dá, de firmarmos a nossa vida na palavra de Deus. Palavra essa que transforma, palavra essa que muda, que dá vida, que mostra o caminho que eu devo andar, palavra que me vivifica, me mostra, Senhor, a maneira de encarar as adversidades. E nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, clamando por essa palavra. Fala conosco, Pai, a cada dia mais. Possamos, ó Pai, firmar as nossas vidas em Ti, Senhor. Possamos ter a nossa vida firmada na rocha, fundamentada na rocha que é Jesus, em nome de Jesus. E esses amados estão se colocando diante do Senhor, porque querem isso para as suas vidas, desejam isso para as suas vidas. Oh Deus querido, abençoa-nos, abençoa-nos. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém.